Nenhum sistema político é eterno. De fato, a noção de eternidade é imprudente e até mesmo incompetente. Todos os estados passam por ciclos de expansão e contração. A China é uma potência enorme e complexa, mas, em essência, os líderes em Pequim estão obcecados em preservar a conexão social, mesmo à custa da prosperidade. Em agosto de 2021, o presidente Xi Jinping prometeu redistribuir as riquezas e aumentar a pressão sobre os cidadãos e empresas mais ricas na China. Embora os detalhes da legislação não foram publicados, o plano é chamado de Política de Prosperidade Comum, uma frase que tem grande importância histórica porque faz eco às reformas econômicas comunistas anteriores. Não porque Xi Jinping vai se transformar em um Robin Hood, para roubar os ricos e dar aos pobres, mas mostra que a percepção de igualdade e redistribuição das riquezas são uma prioridade, e é isso que sustenta o comunismo chinês. Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. Comunismo é um termo complicado. A interpretação de seus princípios e valores, normas e mecanismos varia de uma sociedade para outra, como acontece com todas as ideologias, mas em essência, o comunismo é baseado em um ideal utópico: abolir a propriedade privada e distribuir riquezas e recursos igualmente. O órgão que supervisiona a transação deve ser altamente centralizado para que possa exercer sua autoridade em nível nacional. Ao mesmo tempo, esta organização deve projetar mecanismos para fortalecer o controle do poder. Afinal, não se pode governar um país sem um punho de ferro. O defeito do comunismo, porém, é o elemento humano. Nem sempre se pode confiar que as pessoas farão a coisa certa. Muitas vezes, tendem a cuidar de si próprio primeiro. Porém, quando você sai negligenciada, a desigualdade gera um zelo revolucionário perigoso. Os comunistas chineses sabem bem disso, pois exploraram esse fato quando se apoderaram de quase todo o país na década de 1940. Desde essa revolução, a economia da China passou por uma montanha-russa de altos e baixos, mas após as reformas de Deng Xiaoping nas décadas de 1970 e 1980, o país adotou os princípios de livre mercado e se abriu ao mundo exterior. Empresas do mundo todo se apressaram para entrar em cena nas décadas seguintes. O setor privado e as riquezas da China aumentaram exponencialmente. No entanto, à medida em que Pequim administrava as riquezas, começou a favorecer as elites, tanto que em 2019 o número de chineses ricos ultrapassou pela primeira vez o número de americanos ricos. Foi um alerta para dirigentes do PCC. O crescimento do setor privado, por mais importante que seja, está criando atritos que podem desestabilizar a sociedade geral e afetar o controle do poder pelo Partido Comunista. A desigualdade é um problema crescente para o presidente Xi. E embora exista em muitas partes do mundo, incluindo a Europa e a América, na China, a desigualdade é exacerbada pela geografia. A maneira como Xi vai abordar esse desequilíbrio ainda é só especulação, mas a realidade subjacente é que a China apega-se ao comunismo não por razões morais ou ideológicas, mas por razões práticas que estão ligadas à sua geografia. O Partido Comunista da China tem dois objetivos principais: manter a estabilidade social e manter a integridade territorial. Embora seja enorme em tamanho e população, Pequim opera em desvantagem geográfica. Tem uma costa de 14 mil quilômetros, do Mar de Bohai, no norte, até o Golfo de Tonkin, no sul. A costa da China é uma área metropolitana interconectada, rica e sofisticada. Muito do comércio internacional entra e sai desta área, movendo-se ao longo do Mar Amarelo, do Mar da China Oriental e do Mar do Sul da China. Esta costa chinesa é densamente povoada. Mais de 1 bilhão de pessoas moram lá. Se a China costeira fosse um estado independente, seria facilmente classificado entre as sociedades mais avançadas do mundo, classificando-se em posições superiores em todas as métricas. A costa chinesa seria tão próspera per capita quanto o Japão
ou Coreia do Sul. Também é provável que fosse um governo democrático e liberal, mas não é assim. A China é mais do que seus territórios costeiros. A oeste fica o interior. Esta parte da China é árida, montanhosa e escassamente povoada. Aqui, a economia é miserável. Se o interior da China fosse um estado independente, seria semelhante às nações subdesenvolvidas como o Iêmen ou o Sudão. O mapa do PIB per capita da China revela uma história perturbadora. Enquanto o PIB per capita de Pequim ultrapassa 23 mil dólares, em Xinjiang e Xinhai mal chega a 7 mil. Isso é uma diferença abismal, mas torna-se ainda mais alarmante quando se considera a distribuição do PIB. Algumas províncias ao longo da costa são do tamanho de nações inteiras. Por exemplo, Yangshu é do tamanho da economia russa, Shandong é comparado ao Canadá, Henan é igual ao Peru, Xangai é igual à Indonésia, Zhejiang é igual à Austrália, Fujian é comparada à Argentina, Guangdong é comparado à Espanha e Hebei equivale à Coreia do Sul. Cada uma dessas províncias tem um PIB que ultrapassa $1 trilhão. Porém, no interior, as comparações econômicas tornam-se menos lisonjeiras. Xinjiang tem uma economia que se compara ao do Sudão, enquanto o PIB do Tibete é comparado à Zâmbia, e a economia de Qinghai é muito pequena. As perspectivas econômicas do interior é muito mais baixa do que em qualquer outro lugar na China. O PIB de Xinjiang é ligeiramente acima dos 100 bilhões de dólares, e o Tibete e Qinghai são ainda mais baixos. Mais complicado ainda, o interior é o lar de minorias étnicas, com 3 grandes grupos. O Tibete é a casa dos tibetanos, os uigures são indígenas de Xinjiang, e a Mongólia interior também pertence aos mongóis. É por isso que a China simplesmente não abandona seu interior empobrecido, e se reinventa como um Estado democrático rico e liberal, simplesmente porque a sua segurança supera a prosperidade. Embora o Japão e a Coreia do Sul tenham geografias defensáveis que outorgam a Tóquio e a Seul uma segurança substancial, em Pequim a história é totalmente diferente. Tradicionalmente, ameaças de segurança na costa da China vêm do interior, especialmente do leste e do norte. Portanto, para proteger contra uma invasão terrestre, todos os estados chineses historicamente buscaram expandir suas fronteiras internas para fora. Os líderes chineses do passado consideraram as terras altas do interior como almofadas estratégicas e promoveram sua integração na China continental. Coletivamente, as regiões do interior formam uma barreira que protege o coração chinês de invasões. Se a China fosse uma ostra, os territórios costeiros seriam a pérola, brilhante, valiosa, mas vulnerável, enquanto o interior representaria a concha, áspera e disforme, mas protetora. Embora a costa chinesa e seu interior sejam muito diferentes, nenhum dos lados pode existir sem a outra parte para garantir a segurança de seu coração. Pequim deve principalmente controlar o interior como uma proteção contra o mundo exterior. E ainda assim aqui está o desafio. As províncias do interior da China não são apenas Xinjiang, Tibete, Mongólia, mas também as regiões do norte e sul de tamanho médio ao redor dos rios Amarelo e Yang têm suas próprias geografias, histórias, dialetos e interesses únicos. A história chinesa está repleta de ciclos de unidade e divisão, que vão desde períodos em que um estado poderoso e centralizado dominava toda a periferia, até períodos de competência, quando a governança era dividida em várias partes, resultando em perdas territoriais. É um padrão que vai e vem na constante histórica chinesa e que tem suas raízes na geografia. Pacificar essas divisões internas requer 2 coisas. Em primeiro lugar, um forte aparato unificado capaz de exercer autoridade unilateralmente. Em segundo lugar, para pacificar o território chinês, é necessário um patrono rico que é capaz de subsidiar economicamente as regiões empobrecidas. Essas necessidades de autoridade e igualdade andam perfeitamente de mãos dadas com o comunismo. Pequim usa a riqueza gerada no litoral
para subsidiar programas sociais generosos e estimular o crescimento do PIB no interior. É uma estabilidade artificial, mas é um tipo de estabilidade. A geografia costeira do interior da China é tão diferente que a única maneira de reparar a lacuna é um governo altamente centralizado que distribui riquezas e recursos. O problema é que isso não funciona assim na prática, e o PCC, Partido Comunista Chinês, sabe disso muito bem. A China está atualmente trabalhando em maneiras de tornar suas províncias do interior mais autossuficientes e conectadas às economias globalizadas. A iniciativa Belt and Road e tanto seus componentes terrestres quanto marítimos buscam fornecer a Pequim rotas alternativas para o comércio, contornando o Mar da China Meridional. Enquanto atravessa o interior, a iniciativa Belt and Road busca estimular o crescimento do PIB nessas províncias. É uma empreitada geoeconômica de longo prazo, ou sem grandes garantias de sucesso. No entanto, isso explica por que a China não pode abandonar o comunismo. Sua geografia é irreconciliável, pois o comunismo de Pequim e sua ênfase em autoridade e igualdade é um meio para fechar essa lacuna geográfica. O resultado é uma China segura, mas autoritária, uma China que não morre de fome, mas também não tira proveito de todo o seu potencial. Para a China, o comunismo é uma troca entre segurança e prosperidade. É o equalizador final. Se Pequim algum dia perder seu sistema comunista, a estabilidade seria afetada. O controle da China sobre o seu espaço de defesa se tornaria duvidoso. Semelhante à Rússia moderna, que perdeu seu estado de amortecimento na Europa Oriental ao colapsar a União Soviética, os chineses não podem se dar o luxo de repetir esse erro. Sem comunismo e sem a distribuição de riquezas e programas sociais associados, os chineses seriam assediados por nações rivais. A autoridade de Pequim diminuiria com o tempo, permitindo que poderes estrangeiros explorassem seus pontos fracos. Em seu devido tempo, sem seu interior como amortecedor, o coração da China e as províncias costeiras seriam ameaçadas existencialmente. Seria checkmate para a China. Portanto, embora o comunismo não seja inspirador para o futuro chinês, as coisas poderiam ser muito piores, porque há momentos em que o remédio é pior do que a doença. E esse foi o Casper Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.